coração. Vem nos limpar, vem brilhar sobre nós a tua luz essa noite, e nós queremos sentir o primeiro amor mais uma vez, sentir a tua presença como da primeira vez que sentimos. Queremos sair daqui transformados, em comunhão contigo, Pai. Esse é o nosso objetivo hoje, te adorar e sair em mais plena comunhão com o Senhor, alimentados e edificados pela tua palavra, encontrados e escondidos em ti na Eucaristia. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Alegria estar aqui mais uma vez na quarta-feira. Eu acho que eu preguei quarta-feira passada, não foi? Foi. Não, retrasada. 2 quarta-feiras no mês, que coisa linda. Hoje é quarta-feira de cinzas, e é início da quaresma para a gente. Isso vale uma explicação para alguns de vocês que não conhecem bem o nosso calendário litúrgico. A gente trata durante o ano todo da história da salvação. A gente começa com o Advento, ali normalmente fim de novembro, dezembro, que são os domingos que antecedem o Natal. O Advento é quando começa o nosso ano, a gente se preparando para celebrar o nascimento de Jesus, e no nosso caso, que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, o Advento também a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus. E aí depois do Advento a gente tem o tempo do Natal, a gente passou por isso quase agora. A gente tem o tempo da quaresma, que é esse que a gente vai hoje, e a quaresma a gente se prepara para a Páscoa, que vai vir. Aí depois da Páscoa a gente tem Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, e depois a gente tem um tempo comum, que é ver. Pentecostes é vermelho, porque faz lembrar do fogo do Espírito. O tempo comum, que a maior parte do tempo a gente usa verde, que remete à esperança das coisas criadas. Então, se você acompanhar com a gente um ano inteiro na igreja, o ano litúrgico, você vai saber da história da salvação toda. E a estética da igreja acompanha isso para ser pedagógica também. Então, quaresma a gente está de roxo. Roxo remete a um tempo de contrição, um tempo de arrependimento, um tempo de reflexão. E isso é muito bom. Desde o século IV que se faz a quaresma. A quaresma não foi um negócio que aconteceu na época de Jesus. Lá pelo século IV foi que os cristãos decidiram que seria bom, seria pedagógico, seria boa disciplina espiritual, 40 dias antes da Páscoa, fazer então um tempo de preparação para essa Páscoa. E esses 40 dias não veio da cabeça de uma pessoa assim do nada, não. 40 dias é porque, em muitos lugares na Bíblia, o número 40 vem como um tempo de espera, como um tempo de preparação também. Por exemplo, no dilúvio, 40 dias a arca ficou ali até que pousasse e pudesse sair. 40 anos no deserto, o povo ficou esperando para entrar na terra prometida. 40 dias Jesus passou em jejum no deserto, sendo tentado pelo diabo também. Então tem esse tempo de espera, de preparação, de conversão à humildade. Nas missas de cinzas, mas não só nas missas não, porque alguns pastores também fazem isso, e eu prometi ao Onocleide que está ali, que ano que vem a gente vai fazer. Eu tinha dito que esse ano, mas não deu, mas esse ano que vem a gente vai fazer. Mas se você for para uma igreja católica hoje, e para a PDC, da nossa igreja, por exemplo, eles fazem a missa de cinzas. O padre ou o pastor marca na testa do fiel um sinal da cruz com cinzas, e diz assim: lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Ou em outras liturgias diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Por que é que a igreja faz isso como tradição, de colocar cinza e lembrar desse texto que és pó e ao pó voltarás? Isso tem a ver com humildade, tem a ver com dizer assim: o que é que adianta a pompa e a circunstância, o que é que adianta a roupa, o que é que adianta tantas coisas, se na eternidade vai ser igual para todo mundo, se você aqui pode ser rico, pode ser pobre, pode ser poderoso ou pode não ser poderoso. A gente veio do pó e a gente vai voltar para o pó. E esse símbolo da cinza, ele também diz muita coisa desde o Antigo Testamento.
Lá no Antigo Testamento, se você for ler, em muitas ocasiões, as pessoas colocavam cinzas sobre as suas cabeças, em sinal de arrependimento, em sinal de tristeza, em sinal de dependência e humildade. Era mais ou menos quando uma pessoa chegava com cinza sobre a cabeça, ou então vestida com panos de saco, e a maioria das vezes vinham as duas coisas. As pessoas vinham vestidas com pano de saco e colocavam cinza sobre as cabeças. Elas estavam querendo dizer assim: nada eu posso fazer com as minhas forças, eu realmente sou pó, eu não tenho poder para resolver essa situação. E aí manifestava dessa forma. E eu quero refletir hoje com vocês um pouquinho sobre essa humildade, essa dependência que a Quaresma pede. Caberia e eu poderia falar de humildade no sentido de oposição à vaidade, oposição ao orgulho, dizendo assim, seja mais humilde no sentido de seja menos metido, menos arrogante. A gente usa muito humilde nesse sentido, né, de a pessoa... você precisa ser mais humilde quando ela é metida demais. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Ou então eu poderia falar de humildade como oposição a quem é muito rico. Tem gente que diz assim, fulano tem muito dinheiro, fulano é mais humilde. A gente às vezes diz assim, né? Quando a pessoa não tem tanto dinheiro, a gente usa essa palavra humilde. Mas também não é dessa humildade que eu quero falar hoje. Eu quero falar da nossa condição de humanos que viemos do pó e vamos voltar para o pó, da condição de humanos não divinos, dependentes de Deus que somos. Amém? Humilde é uma palavra que vem do latim, que é a mesma raiz de humano. E tem um pastor que eu gosto muito, muito querido. Ano passado eu tive a alegria de poder trazer ele aqui na Recon. Algum de vocês lembram? O pastor Carlos Queiroz, que foi meu mentor por muitos anos. Ele diz que ser humilde é ser mais humano em oposição aos irmãos que querem ser quase divinos. E esse foi o problema lá de Gênesis, né? Adão e Eva, eles foram comer do fruto proibido, que é o desejo do homem de querer ser divino, porque aquele fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só Deus tinha aquilo de que a gente quer ser Deus, mas nós não somos Deus, graças a Deus. Ele é Deus e nós somos humanos. E é contra a cultura que quer nos desumanizar. Ora, a cultura quer nos coisificar, como se fôssemos coisas. Ora, nós mesmos querendo nos deificar, querendo que a gente se ache e seja como Deus. Humus é terra e ilde é pés. Humilde é aquele que tem pé de barro. É aquele que tem o pé na terra. É sobre entender a condição de que nós não somos deuses, nós somos homens e mulheres que dependem de Deus. Amém? De maneira que o rico pode e deve ser humilde, o poderoso pode e deve ser humilde, mas essa palavra não é para o rico e poderoso, é para todos nós, é para mim e para você, porque o pobre também pode e deve ser humilde, e há muitos que são pobres e não são. Ou aqueles que não têm poder e são submissos a poder e que também não são humildes. Humildade é para todos nós, porque todos nós somos dependentes do Senhor. Amém? Sábio é quem se comporta com humildade. O texto que a gente leu, tem várias traduções. Eu gosto muito de uma que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E eu tenho muitos amigos que não são cristãos, ou talvez alguns que se dizem cristãos, cristão de IBGE, né? Cristão só de boca, que a gente diz, e eles não entendem por que é que eu venho tanto para a igreja, ou por que é que a gente vem tanto para a igreja. No fim, quando a gente conversa, poucas vezes eles dão a oportunidade de a gente conversar, mas quando a gente conversa sobre o assunto, é porque na verdade, as pessoas acham que não precisam. Isso é chave. A questão da igreja de vir ou não vir, não é tanto uma questão moral como as pessoas pensam. Não é tanto uma questão de ética como as pessoas pensam. Não é tanto uma questão de obedecer ou não obedecer à lei.
os mandamentos. Na verdade, quem se engaja numa comunidade cristã ativamente, quem vem ao culto, vai a uma reunião de oração, participa de um discipulado, faz isso porque se vê dependente de Deus, porque precisa. E as pessoas que não acham que precisam, não entendem quando a gente vem, ou pelo menos quando a gente vem tantas vezes. E eu não venho para a igreja porque eu quero, embora que eu hoje queira e ame, mas nem sempre foi assim. Tinha vezes que eu vinha para a igreja sem querer, sem gostar. Eu não venho para a igreja porque eu sou uma pessoa super espiritual ou mais espiritualizado do que as outras. Isso é um erro comum. Eu tenho amigos muito queridos meus que dizem assim, quando precisam de oração, quando tem algum problema, vai falar com o Ivanzinho, que Ivanzinho assim, é mais espiritualizado. Mas não é isso, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu também não venho para a igreja para ser usado por Deus quando eu estou aqui trazendo uma palavra, ou ministrando louvor, fazendo uma oração, porque mesmo que eu não esteja escalado, eu venho também para a igreja. Eu venho, e eu imagino que você venha, porque humildemente eu reconheço que eu preciso vir. Eu venho porque eu necessito vir adorar ao Senhor com os irmãos. Eu preciso de força para perdoar, que eu não tenho. Eu preciso de ajuda para pedir perdão, porque tantas vezes não sou humilde para pedir perdão. Eu preciso da ajuda de homens e de mulheres para chorar comigo, sorrir comigo. Eu preciso que alguém traga uma palavra de Deus ao meu coração para que ela seja aquecida. Eu preciso encontrar com Cristo na Eucaristia e ser alimentado por Ele. Igual a vocês, nós precisamos do Senhor. Eu preciso vir porque eu preciso das boas companhias de vocês. Porque lá em 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, em vez de estar com quem só vai me levar para o mau caminho, eu preciso vir para me encontrar com pessoas que me levam para o bom caminho. E isso, meu amigo, minha amiga, especialmente você que está na internet, requer uma grande dose de humildade. Reconhecermos que precisamos estar no ambiente, porque se não estivermos na presença do Senhor, na presença dos irmãos, se não estivermos sendo alimentados pela palavra e pela Eucaristia, se não estivermos orando, nós vamos cair. Porque nós não bastamos em nós mesmos. Eu não me basto, a minha espiritualidade, por melhor que ela venha a ser, nunca vai ser suficiente. Eu e a minha família também não me basta. Porque tem gente que vem porque não tem, e quando tem alguma coisa, larga. Vem porque pede um marido de todo jeito, aí Deus manda um marido e não vem mais. Vem porque precisa de um emprego ou de um negócio, um contrato de todo jeito. Deus manda um negócio, manda um contrato, manda um emprego, não vem mais. Isso mostra uma espiritualidade que não é uma espiritualidade madura. Nós precisamos, tendo ou não tendo, nós precisamos estar aqui na presença de Deus. Eu estou convencido de que se fôssemos mais humildes, entendêssemos como nós precisamos de Deus, da igreja, uns dos outros, muita coisa mudaria. Pensar assim, desconfiando de mim mesmo o tempo todo, pensar assim, me ajuda a me comportar melhor. Se eu desconfio de mim mesmo, se eu sei que eu preciso de Deus, não é que eu queira Deus, é que eu preciso de Deus, isso muda o meu comportamento. E se eu mudo o meu comportamento, eu me torno uma pessoa sábia. Diz o texto de Tiago que acabamos de ler. Fico pensando, e eu sei que vocês devem pensar também, minha cabeça fica aqui, eu pregando e minha cabeça pensando, né? Estou aqui me lembrando de alguns irmãos, aquelas pessoas que se acham muito, que se bastam, que não precisam de ninguém, que são sábias, que se acham sábias e maravilhosas. Que luta em glória deve ser para sustentar uma imagem dessa? Eu prefiro muito mais me vulnerabilizar, dizer que sou pó, vou voltar ao pó e dizer que preciso do Senhor. Há uma bem-aventurança em ser humilde,
diz Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daquele que sabe que é espiritualmente pobre. O reino dos céus é daquele que sabe que depende de Deus. Não entra no reino dos céus quem se basta. Isso é muito sério que o Evangelho nos diz. Mais do que felizes, bem-aventurados, é o contrário do que o mundo ensina, é o contrário do que o mundo sugere, é o contrário do que o mundo pede. O mundo ensina, pede e sugere que a gente deve ser vitorioso o tempo todo, independente, autossuficiente, mas a meta do crente é ser interdependente. A meta do crente é ser comunitário. A meta do crente é ser parte do corpo de Cristo, corpo esse que se sair do meio do corpo, membro esse que se sair do corpo, morre, porque não vai ter circulação de sangue que chegue nele. A sua meta e a minha meta é entender que eu dependo de você, você depende de mim, senão nós não somos corpo, e nós dependemos de Cristo. Isso me lembra uma música que eu cantava, desde criança. Eu me lembro disso, no Palavra da Vida cantava muito essa música também. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não é bonitinha essa música? Só não vou fazer aqui a dancinha, porque assim é demais, né? Outro dia eu faço. Na prática, o que é que muda uma mensagem simples como essa? O que é que muda na prática? A minha agenda, especialmente na quaresma que se inicia, deve ser coerente com essa fé. Onde é que eu demonstro o comportamento que vai me fazer sábio que isso é verdade? Quanto mais eu vivo para mim mesmo, quanto mais eu me bastar, menos feliz eu serei. Eu vou repetir, porque eu sei que você precisa ouvir isso. Você que está frustrado ou frustrada, emocionalmente abalado e abalada por um relacionamento, por um problema de negócio, por uma desilusão de carnaval ou por qualquer outra coisa dos últimos dias. Quanto mais você viver para você mesmo, quanto mais você se bastar, quanto mais você achar que o mundo gira ao redor do seu umbigo, menos você vai ser feliz. Felizes, mais que felizes e bem-aventurados são os pés de barro. Aqueles que não confiam nos pés que se sustentam, mas confiam no Senhor. Isso vale para casamento, família, trabalho. Quando você acha que o casamento é que vai lhe dar a alegria, no dia que você perder seu casamento, você acabou. No dia que você achar que a sua família, por mais linda que seja, e que é bom que seja, que ela vai ser seu sustento, no dia que acontecer um problema, uma doença, uma decepção, a sua vida acabou. No dia que você achar que o seu trabalho, que lhe dignifica, porque o trabalho dignifica o homem, for o que lhe sustenta, no dia que der um problema no seu trabalho, a sua vida se acabou. E se o dinheiro, o fruto do trabalho, for a primeira coisa na sua vida, no dia que ele for ameaçado, a sua vida se acabou. Deus basta. Deus não vai lhe desamparar. Deus não vai acabar nunca. Deus não vai dar problema para você nunca. Mateus 11, 29 diz assim, Eliel, pode chamar a turma que eu vou terminando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus veio para servir, ele morreu servindo, e ele é o meu herói. Jesus é o meu herói. Não é o rico, não é um influencer, não é aquele que se diz super-homem, não é aquele que é poderoso, não é aquele homem, é aquela mulher que é louvado, é louvada pela nossa cultura. O meu herói é Jesus Cristo de Nazaré, manso e humilde de coração. A minha meta e a sua meta é sermos mansos e humildes de coração. Semana difícil, discussões sobre carnaval, tanta gente perdida e tanta gente
pior do que o irmão mais velho, mais perdido ainda, julgando os outros. Semana de Apocalipse macetado. Eu quero propor para vocês uma quaresma para além das Baby Consuelos e Ivete, para além das redes sociais. Eu quero propor para vocês uma quaresma, e são 3 as práticas da igreja cristã nos últimos muitos anos na quaresma. 3. Prática número 1 é a prática do ano da Recon. Orações. 40 dias de orações. Quero propor para você a prática do jejum, a abstenção de alimento. 40 dias, escolha o seu jejum. Tem gente que não come carne, tem gente que escolhe uma refeição ou 2 refeições para não comer. Jejue, porque nem só de pão vive o homem. Diga a Deus e diga a você mesmo que as guloseimas e a gula não mandem em você. Substância nenhuma de açúcar ou café manda em você. Só quem manda em você é o Senhor da sua vida. Além das orações, além dos jejuns, por último, 3ª prática da quaresma, esmolas. Mas não ouça esmolas como só aquela esmola que você dá no trânsito. Boas ações. Faça uma quaresma como deveria ser o tempo todo, mas faça um exercício intencional de quaresma, considerando o outro superior a você. Abençoe alguém financeiramente. Tira a mão desse bolso e abençoe alguém. Eu não estou dizendo para você abençoar a igreja, não. Abençoe outra pessoa. Abençoe alguém da sua família. Abençoe alguém do seu trabalho. Abençoe alguém que você sabe que está precisando. Exercite orar, jejuar e praticar as boas ações nessa quaresma. Que nesses 40 dias eu e você, a gente se anime a, na força do Espírito Santo, negarmos a nós mesmos. Ah, mas eu quero a resposta, eu não estou entendendo. Ah, mas eu quero a cura. Ah, mas eu quero o milagre. E eu não sei mais o que é que você quer e que é justo querer. Por 40 dias, negue-se a si mesmo. Negue até o que você quer. Deixe Deus dizer o que é que você quer, porque Ele sabe o que você precisa. Pratique a humildade em todas as esferas. Humildade de se achar que é independente de Deus, se você não confessou Ele ainda como seu Senhor. Pratique a humildade de se achar independente dos outros, como se isso fosse possível. Você não é ninguém sozinho no reino de Deus. Pratique a humildade de se achar superior, porque uns fazem umas coisas que você não faz ainda, porque se você é assim, você não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo ainda. Pratique a humildade do dinheiro, do sexo, do poder. Eu hoje, infelizmente, não vou marcar você com cinza, mas quarta-feira de cinza do ano que vem, o Nocleide vai me ajudar e eu vou marcar você simbolicamente com cinza. Mas tenha a certeza que você é pó e ao pó você voltará. Se você tiver essa humildade e essa dependência no seu coração, se você se converter e voltar ao seu Evangelho, o seu ano vai ser outro. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Início de quaresma, Senhor. Os irmãos e irmãs que estão reunidos na Catedral da Reconciliação, presencialmente ou remotamente, nós fazemos uma aliança com o Senhor. Aliança de 40 dias de reflexão profunda, de arrependimento. Uma aliança, Senhor, de orações intencionais, de jejum, de prática de boas obras. Nós queremos, Senhor, nos preparar para a Páscoa, como a noiva se prepara para o casamento, ou como a família da noiva se prepara com antecipação à grande festa do cristianismo, onde daqui a 40 dias iniciaremos a Semana Santa, que vai culminar com o Domingo da Ressurreição, onde vamos gritar que o Senhor vive, que o Senhor reina e que o Senhor é mais poderoso do que a morte. Nos ajuda nesse período, Senhor, a escolher a nossa roupa, preparação para a roupa que a gente vai vestir, a preparação da música que a gente vai cantar, a preparação de como nós vamos nos adornar para aquele domingo de ressurreição, Senhor, nesses dias de quaresma. Nos abençoe enquanto igreja do Senhor,
nós hoje já ajoelhados, nos arrependemos dos nossos pecados e os pecados do nosso povo. Nos ajuda, Senhor, a manter o nosso pensamento em Ti. Só o Senhor pode trazer vida. Vida a quem está morto, ou a quem acha que está vivo, mas não está ainda. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer o milagre. E essa obra nas nossas vidas. Nos abençoa agora com Teu Espírito Santo, porque nós não temos força para jejuar, nós não temos força para praticar as orações e as boas ações por 40 dias, não vai ser na nossa disciplina e na nossa santidade, mas vai ser no poder do Teu Espírito Santo, porque só o Senhor é quem pode fazer. Faz essa obra, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe.